O Inter está muito mais próximo de comprar atletas do que vender atletas. Essa frase foi proferida pelo presidente Alessandro Barcelos e eu quero repercutir ela com vocês agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, vamos falar do Inter porque hoje não tem Copa do Mundo, meu amigo, não tem Copa do Mundo nessa quarta-feira, não tem Copa do Mundo quinta-feira, só sexta, né? Daí tem jogo da seleção, nós vamos nos encontrar no Mazá, né? Com o Vozes do Gigante, Mazá Sports Bar, a gente vai narrar a história de Brasil e Croácia, quartas de final da Copa do Mundo, se tudo der certo, vamos avançar, e aí, meu amigo, é pedreira. Daí é Holanda ou Argentina e aí o bicho pega, meu amigo. Se for Holanda, a gente já tem inúmeros outros confrontos com a Holanda aí que a gente fez aquele famoso, né? Haja coração. E se é Argentina, meu amigo, bom, daí é quase um Grenal, né? É quase um Grenal de seleções. Tu sabe, Copa do Mundo, KTO. Falou Copa do Mundo, tem de falar KTO. Então tu faz o seguinte, entra lá em kto.com, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet, tá? No teu primeiro depósito, e aí bota um dinheirinho no bolso, vem junto, porque sempre é bom, né, botar um dinheirinho no bolso, ainda mais no final de semana agora, que dá pra gente pegar e gastar um dinheirinho também, fazer um churrasco, tomar uma cervejinha, ou ainda aproveitar aí, né, de repente, Natal, Ano Novo e tal. Enfim, faz essa barbada aí que eu vou te dizer. Olha, eu quero repercutir uma frase do presidente Alessandro Barcelos que ele diz assim, ó, o Voz do Gigante entrevistou o presidente Alessandro Barcelos na segunda-feira, né? E aí, o presidente disse o seguinte, nós estamos muito mais próximos de comprar jogadores do que vender jogadores. E aí eu vou trazer para vocês alguma repercussão de uns bastidores que eu conversei com algumas pessoas, tá? Esses dois jogadores para comprar são Lucas Romero e o Igor Gomes. Tá? Eu vou repercutir até o final do vídeo sobre isso, mas também tem o Wanderson. A possibilidade desses três jogadores virem meio que com um pacote, ela existe. Tá? Tem muita gente falando, inclusive, que o Internacional, no dia 14, reapresenta todo mundo, e aí nesta semana vai ter muita novidade, muita coisa que vai aí fazer o torcedor colorado ficar feliz. Minha leitura: Igor Gomes e Lucas Romero vão ser anunciados pelo Inter. Uma leitura que eu tenho. E o Wanderson, obviamente, como um presente de Natal. Tá? Já vale lembrar, o presidente Alessandro Barcelos já garantiu que o Wanderson vai ser reforço do Internacional em 2023. Ele vai ficar no Beira-Rio, né? O Inter vai pagar os 4,5 bilhões de euros. E aqui eu acho que a gente tem que pegar e até celebrar uma questão, tá? Porque o Internacional está fazendo uma compra de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais não é qualquer momento que tu faz isso, né? Não é qualquer momento que um movimento nesse sentido ele é feito por parte de clubes brasileiros. Tu pega, por exemplo, o outro lado precisa de investidores, por exemplo, para fazer essa compra. Compra agora dos aportes que eles estão fazendo para o time, agora para o grupo de 2023. Só para tu ter uma ideia, o Internacional está tirando do próprio caixa, tirando do próprio bolso e botando no Krasnodar lá, então, nas 6 parcelas, numa jogada que o jurídico, numa jogada que o departamento de futebol organizou direitinho para fazer esse empréstimo com opção de compra e tudo mais, tá? Mas eu quero falar também uma outra coisa. O Lucas Romero, tá? O Lucas Romero é o seguinte, ele tem um contrato com o Independente até o meio do ano, vocês sabem disso. Só que o Inter agora, a movimentação que o Inter vai fazer é a seguinte, o Inter vai assinar um pré-contrato com o Romero, da mesma forma que ele fez com o Bustos, tá? E aí, a partir disso, tu pode pressionar daí o time para liberar o jogador mais rápido, mais fácil de fazer isso. Por quê? Porque tem também uma questão meio que trabalhista nessa, né? O cara vai botar, por exemplo, tem um pré-contrato, tá, com o Inter. Aí, se ele for escanteado, ele pode, por exemplo, ir na FIFA, ele pode ir, por exemplo, na Justiça do Trabalho e dizer que ele está sendo impedido de trabalhar.
Ele já tem até um contrato vigente com outro clube e os caras estão alijando ele, né? O clube atual dele está fazendo uma sacanagem, vamos dizer assim, trabalhista com ele. Então, nesse sentido, não tem muito o que o Independiente possa fazer. Isso é uma boa. Isso é uma boa, um bom bastidor sobre o Lucas Romero, porque daí o Inter assinando um pré-contrato com ele, agora volta depois das férias, agora a ideia é fazer isso, tá? A ideia agora nos próximos dias seria fazer isso, e aí então reduzir a pedida do Independente, que hoje está pedindo $1 milhão para liberar o cara antes desses 6 meses aí, né? Lembrando, contrato até o meio do ano. Então, cara, isso é importantíssimo a gente ficar de olho, porque daí temos o primeiro volante já para liberar o Johnny para uma segunda ou dar opções para o Mano Menezes, né? Para o Mano Menezes começar uma temporada já trabalhando o Johnny numa posição em que ele rende mais, trabalhando até mesmo mais opções no meio campo, né? Porque daí tu pode trabalhar o Johnny e o Maurício do lado direito, tu pode botar o Depena talvez até um pouco mais para frente. Enfim, tem várias opções. E ainda mais com a chegada do Igor Gomes, né? Ainda mais com a chegada do Igor Gomes. O Inter está trabalhando com o São Paulo uma forma de liberar o Igor Gomes antes, sem botar aporte financeiro, óbvio. Tá? Não se descarta a possibilidade do David ir para lá com alguma outra composição, óbvio, mas neste momento, então, o Inter também trabalha o bastidor e até a parceria que começa já, que costumeiramente faz com o São Paulo, né? Eles têm uma relação muito boa, as duas diretorias, então esse é um outro ponto interessante. E por que a gente não está vendendo? Por que a gente não está vendendo jogador agora? Porque não precisa vender jogador agora. O Inter já fechou o ano com 10 milhões negativos. 10 milhões negativos é, entre aspas, aceitável. Uma pessoa me disse o seguinte: ninguém está feliz aqui, Ernest, com 10 milhões negativos, que eu disse esses dias, né, num conteúdo aqui. O Inter está feliz, o Inter aceita 10 milhões negativos. Não é feliz no sentido de vibrar com 10 milhões negativos, mas no sentido de que, no contexto do ano, a partir das eliminações nas Copas e na projeção que se tinha de orçamento, o Inter está tranquilo com 10 milhões, porque mesmo com esses 10 milhões negativos deste ano, no ano que vem está projetado quase 2 milhões positivos. Se vender, obviamente, 135 milhões de reais em jogadores, mais, obviamente, bilheteria, mais aumento social, mais cotas televisivas, tudo isso em função de Libertadores, tudo isso em função de Copa do Brasil. O Inter acredita que, com esse time do Mano Menezes, consegue ir mais longe do que foi este ano. Por exemplo, vocês acreditam que o Mano Menezes teria perdido para o Globo na primeira fase da Copa do Brasil? É o que a direção do Inter também não acredita, porque o time do Medina não estava encaixado como o time do Mano Menezes. Né? E tu pode me dizer, mas o time do Mano Menezes perdeu para o Melgar. Ok, uma eliminação nos pênaltis. Tinha que ter passado, né? Era a obrigação do Inter ter passado do Melgar. Não aconteceu. Claro, tem o copo cheio e tem o copo vazio. Mas mesmo se tu passa do Globo, tu vai para a segunda, terceira, quarta fase, daqui a pouco da Copa do Brasil, e bota um dinheiro a mais. Tu não teria esses 10 milhões negativos com o que tu teria ganho de Copa do Brasil. Só para dar um exemplo. Sem contar ainda a bilheteria, sem contar ainda a quadro social, sem contar ainda o que tu inflaria, no caso, dos torcedores, né? Faria com que a roda girasse. Ou seja, tudo é o campo. O campo que vai determinar essa questão de superávit, déficit, valores, números e tudo mais. Começa ganhando, por exemplo, um campeonato gaúcho. Ainda que todo mundo diga, não, mas eu não quero ganhar o gauchão, eu quero ganhar a Libertadores. Óbvio, eu também. 2006, 2010 estão aí para explicar. Mas eu estou falando num contexto. Eu estou falando num contexto financeiro e num contexto de clube de 2023, por exemplo, e essa sinergia que a gente viu, por exemplo, entre Inter e torcida no último jogo, ou nos últimos jogos no Beira-Rio agora em 2022. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Eu tava dando uma olhada, tá? No Analytics aqui do canal. Tem muita gente que assinou, botou ali, né? Inscrever-se e ativou a notificação. Dos nossos quase 18 mil aqui, são 7 mil pessoas que fizeram isso.
Cara, é demais. Eu acho demais. É quase 50% das pessoas que se inscrevem aqui no canal ativam a notificação para receber no celular ou então no e-mail no novo conteúdo. E eu fico feliz pra caramba com isso, beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Tchau!